Os chamados espíritos territoriais são forças espirituais que atuam em lugares específicos. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Eles buscam ocupar determinados espaços e influenciar essas regiões. Bom, gente, é impressionante como homens e mulheres ainda não aprenderam que a história se repete todos os dias. A serpente continua enganando, secando, conduzindo a maioria da humanidade, geração após geração. Os seres humanos seguem fazendo a vontade do engano, permanecendo no erro e rejeitando o bem que Deus lhes concedeu. Vivendo em território inimigo, os cristãos se deparam constantemente com ameaças espirituais, com uma áspide pronta para dar o bote e inocular o seu veneno mortal. Por isso, todo cuidado é pouco. É necessário manter a máxima atenção aos sinais da ação inimiga, além de cultivar uma vida de oração, jejum e leitura da palavra. Isso lhe proporcionará um vigor espiritual e também um discernimento de espíritos. Também é fundamental não dar brechas às forças do mal que atuam no mundo invisível, observando e aguardando oportunidade onde há pecado e fraqueza. Os chamados espíritos territoriais são forças espirituais que atuam em lugares específicos. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Eles buscam ocupar determinados espaços e influenciar essas regiões. Muitas residências têm sido atormentadas espiritualmente, mesmo quando seus moradores não têm envolvimento algum com práticas ocultistas. Isso é muito importante de você observar, porque isso pode ocorrer, essas influências podem ocorrer por serem estabelecidas anteriormente por pessoas que passaram pelo local, deixando marcas espirituais que permanecem. A presença dessas influências pode gerar diversas consequências, como enfermidades, vícios, problemas sentimentais, emocionais, familiares, além de dificuldades financeiras. E você nem saber por que isso está acontecendo. Muitas pessoas sofrem dentro de suas próprias casas sem compreender a origem desses conflitos. Oram por si mesmos, por suas famílias, mas muitas vezes não buscam discernimento sobre a situação espiritual do ambiente em que vivem. Não prestam atenção nisso. Acham que por estar ali, as coisas vão fluir. O mundo espiritual possui seus sistemas de influência. Quando o ambiente é dominado por forças negativas, cria-se uma atmosfera opressiva que afeta a vida dos moradores, mesmo quando eles não têm práticas ocultistas, mesmo quando não estão envolvidos com práticas ocultistas. Quando não há entendimento dessa realidade, a pessoa pode se conformar com os problemas e aceitar situações que não deveriam ser normais. Simplesmente elas aceitam. No entanto, quando há consciência e posicionamento, a realidade começa a mudar, pois o mal precisa ser resistido. A história de um lugar também pode influenciar a sua atmosfera. Ambientes onde
ocorrem eventos marcantes ou práticas negativas, podem carregar uma carga emocional e simbólica mais intensa. Por isso, mais importante do que a idade de um local é o que aconteceu nele ao longo do tempo. Se houve alguma forma de tragédia de morte, uma forma trágica de morte, né, na casa, então as chances de deparar com atividade de espíritos presos à terra são bem maiores. Se o antigo proprietário praticava magia negra, feitiçaria ou bruxaria, existe uma grande possibilidade de que forças inumanas tenham sido atraídas para a casa, e você nem saber disso. Assim, espíritos negativos permanecerão ali para manifestar o local. Alguns sinais podem chamar a atenção para possíveis problemas no ambiente, como sensações estranhas, odores sem explicação, mudanças de temperatura, barulhos incomuns ou reações diferentes de crianças e animais. Com o tempo, esses sinais podem se intensificar se não forem observados e tratados. Além disso, influências negativas podem afetar diretamente as pessoas, provocando mudanças no comportamento, como isolamento, tristeza profunda, irritação excessiva ou atividades destrutivas. Por isso, é muito importante observar mudanças repentinas na vida emocional e comportamento dos moradores. Ignorar esses sinais pode agravar a situação. A falta de ação diante de problemas recorrentes faz com que eles se intensifiquem. Se não tratado, eles vão aumentando e aumentando. Por isso, é essencial desenvolver discernimento, manter vigilância e agir com sabedoria. E como saber se há algo na casa? Em primeiro lugar, peça discernimento ao Espírito Santo. E assim você vai descobrir que o espírito demoníaco é um espírito negativo, de modo que acabará provocando fenômenos claramente negativos. No começo, é provável que escute batidas, pancadas, golpes e barulhos de coisas arranhando ou raspando. Esses barulhos têm por objetivo testar a sua paciência e a sua sanidade. Fique atento ao comportamento de crianças e animais. Como disse antes, se reagirem mal à casa, isso é sinal de uma presença espiritual. Se for permitida essa atividade negativa continuará e crescerá em frequência, poder e negatividade, até que se transforme em nada menos do que um perpétuo e completo pandemônio. Naturalmente, o importante é desconfiar já no início. Se você notar a ocorrência de fenômenos estranhos ou incomuns e não fizer nada a respeito, o espírito infestador entenderá isso como uma permissão para continuar. Se a pessoa vive sozinha, a melhor recomendação aqui é: conheça-te a ti mesmo. Se a opressão está incidindo sobre um único membro da família, os outros devem procurar por mudanças negativas na pessoa. Depressão, interesses mórbidos, reclusão ou excessos, como episódios desvairados de raiva, embriaguez, uma pessoa que não bebia começa a se embriagar, de cair, ou explosões de violência repentina e destrutiva. Quanto ao que você pode fazer para evitar uma casa mal assombrada ou infestada, tipo, não importa, seja cauteloso quando estiver procurando um imóvel,
para comprar ou alugar. Desconfie de casas que permanecem vazias por longos períodos. Normalmente, essas casas permanecem vazias porque são, de fato, inabitáveis. Porque às vezes achamos um aluguel mais barato porque a casa está fechada há muito tempo. Preste atenção. Converse com os vizinhos sobre a casa ou faça algumas verificações pela cidade na tentativa de descobrir algum rumor sobre ela. Se você compra uma casa, mas não tem certeza de se há ou não espíritos ali, o que se pode fazer para minimizar as chances de despertar um espírito dormente? Livre-se, preste bem atenção, porque às vezes você compra uma casa mobiliada, ou aluga uma casa mobiliada, né? Mas nesse caso, mais quando você compra. Porque aí você pode se livrar de quadros e lembranças do proprietário anterior que você encontrar pela casa. Você também pode considerar a possibilidade de vender espelhos e móveis antigos que tenham ficado na propriedade, e seria ainda uma boa ideia providenciar uma oração pelos cômodos. Se possível, chame o seu pastor para lhe acompanhar nesse episódio. A proteção do lar envolve tanto aspectos espirituais quanto emocionais também. Manter um ambiente de paz, harmonia, equilíbrio e valores saudáveis é fundamental. Evitar conteúdos, objetos ou práticas que alimentem medo, negatividade ou confusão também contribuem para um ambiente mais saudável. Em resumo, é necessário compreender que existe uma dimensão invisível que influencia a vida humana, mas também é essencial lembrar que o ser humano não precisa viver, você não precisa viver dominada pelo medo, pois o amor do Senhor Jesus joga fora todo medo. O mais importante é viver com consciência, vigilância e equilíbrio, cuidando tanto da vida espiritual quanto da vida emocional. Bom, gente, se ficaram até aqui, curtam o vídeo, assinem o canal, né? Assim a plataforma entenderá que vocês estão gostando do conteúdo. E logo depois haverá um quadro, logo depois desse vídeo haverá um quadro com mais um vídeo e um local para você se inscrever no canal, tá? O que eu tinha para vocês é isso. Muito obrigado e até a próxima.